Minha amiga, meu amigo ouvinte do programa Jesus, a Esperança que Não Falha, nós queremos nessa tarde, nesse último programa de 2017, dia 29 de dezembro do referido ano, compartilhar com a mensagem cujo título da nossa mensagem hoje é A Segurança para a Realização dos Teus Sonhos. Para tanto, nós vamos fazer a leitura que se encontra no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, aos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora anda nos filhos, atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Minha amiga, meu amigo, é comum, tornou-se costume, já aqui do nosso povo, do nosso país, comemorar-se a chegada do ano novo e de formas diferenciadas. A maioria levada por superstições, por ensinamentos que distorcem muitas vezes a verdade de Cristo, a verdade que Deus nos revela, procura dar sustentação aos projetos de seus sonhos, a mudança da sua vida, baseada em alguma forma de superstição que venha no entendimento dessas pessoas a assegurar a realização, a concretização de seus sonhos, de seus objetivos. E uma das coisas que mais tem se observado é que muita gente se vestem de branco, como se a roupa branca pudesse lhe fortalecer para assegurar aquilo que havia planejado para o ano seguinte, para o ano que vai nascer. Outros buscam, através de simpatias ou alguma forma diferenciada, também
substância de fortalecimento para concretizar aquilo que planejara. E assim, muitos também, quando termina o ano, como no caso agora de 2017, e que inicia o ano de 2018, e durante a trajetória do ano aqui vai se iniciar, grande parte desses sonhos, desses objetivos, continua adormecido, continua sem se realizar, porque os caminhos, os meios buscados para isso, não existe força que possa impulsioná-los a que esse sonho venham a se concretizar. A palavra de Deus que nós lemos agora, esse texto, diz que Jesus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então as pessoas muitas vezes querem mudar de vida, sonham com alguma coisa, almejam a transformar a sua vida, a conquistar algo que não foi possível no ano que está terminando. Só que toda essa plataforma de sustentação para conseguir é frágil, sem sustentação, sem força. E é mais um ano de frustração. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus oferece o fortalecimento, Deus mostra o caminho, Deus aponta a saída que leva na direção de alcançar aquilo que se almeja. E o primeiro objetivo a ser almejado, a ser conquistado por todos nós, é manter um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus, é selar um pacto com Cristo, que foi enviado por Deus para nos resgatar do pecado, do sofrimento e suprir as nossas necessidades, as nossas carências. Eu me lembro, a época que eu ainda não conhecia a palavra de Deus, quando eu não vinha aqui para Serra Redonda, no Ano Novo, às vezes nós íamos à praia à noite e estava lá, como ainda hoje acontece, muitas pessoas vestidas de branco, algumas mulheres dizendo ser mãe de santo ou homens pai de santo, e pegavam uma espécie de barco pequeno, enchia de presentes, de oferendas, e lançava ao mar, empurrava, para que as ondas levassem aquilo para ser ofertado a Iemanjá, a rainha do mar, como eles chamam. E assim, essa rainha do mar vinha com providência para realizar os pedidos, os sonhos, os projetos de vida daquelas pessoas. E jamais ela poderia fazer isso, responder, porque só existe um Deus que é Senhor de todas as coisas. Só existe alguém que é um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. O único que entregou a sua própria vida para nos resgatar da escravidão do pecado, do domínio do diabo e também suprir as necessidades de cada uma dessas pessoas. Mas nós não estamos aqui a criticar,
Porque nós também, outrora também, agíamos da mesma forma. O apóstolo Paulo, ele é claro quando diz que nós, nos quais andaste, outrora, segundo o curso deste mundo, de todas essas coisas que fazem, seguindo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, que com o engano dele leva as pessoas a uma vida de sofrimento e de derrota. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Paulo diz. E diz mais, entre os quais também todos nós andamos outrora. Próprio Paulo reconhece que também assim fez. Andou nesses caminhos tortuosos que afastara de Deus, seguindo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, minha amiga e meu amigo, quando ele diz que nós andávamos para atender às necessidades da carne, é porque as coisas que dão prazer à nossa vida satisfazem primeiro a nossa carne, o desejo dos nossos olhos, a concupiscência pelo pecado. Se o pecado fosse uma coisa ruim no momento, ninguém pecava. Só se peca porque o pecado ele tem um poder atrativo. Ele seduz, ele engana aqueles que não têm esse conhecimento da palavra de Deus, achando que aquele prazer que vai ter, atraído pela satisfação da sua carne, vai valer a pena, vai ser duradoura, quando na verdade passa, depois vem o vazio, e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então devemos, para a realização dos nossos sonhos com segurança, primeiro buscarmos a fonte que assegura com toda certeza que nada impedirá que nossos objetivos sejam alcançados. Devemos procurar aquilo que tem consistência, aquilo que fora prometida por Deus e que o inimigo jamais poderá derrotar, derrubar. E essas promessas para a realização desses sonhos, ela se encontra na palavra de Deus. E é essa palavra que nos orienta para que possamos ter a visão verdadeira das bênçãos que Deus tem para mim e para a tua vida. Nós vamos ver agora no final de ano, na passagem, quando der meia-noite para o início do ano seguinte, mais precisamente em 2018, o Brasil todo numa queima de fogos grande, uma euforia, muita gente embriagada, muita gente se prostituindo, muita gente se drogando, muita gente cometendo adultério, muita gente traindo, muita gente mentindo, mas naquela euforia, naquela alegria momentânea, levada pelo engano, muita gente depois pagará um preço muito grande. Um preço que às vezes culmina com a própria vida. Para termos os nossos sonhos, os nossos projetos realizados, é preciso, primeiro,
confiar naquele que nos deu a vida, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos projetando, porque a palavra de Deus diz que sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Mas conhecida, porque Deus é onisciente, Ele sabe. Mas conhecida quando nós manifestamos assim, nós falamos, nós entregamos, nós declaramos. E quando assim nós agimos, nós estamos dando uma demonstração de que, na verdade, nós cremos na palavra dele e que ele nos ouvirá e virá com providência para suprir cada uma dessas nossas necessidades. E o Deus que agiu anteriormente, até antes da vinda de Cristo Jesus, é o mesmo Deus que age agora. Deus agora ele mandou o seu Filho unigênito, que foi morto, mas que ressuscitou. E esse Jesus que nos escuta, que te contempla, que te vê, que sabe as tuas lágrimas, que sabe o teu sofrimento, que vê a tua alegria também, que se compadece quando alguém está triste. Porque ele, como homem, ele deu a demonstração dessa sensibilidade pelo sofrimento das pessoas. Vocês lembram quando Lázaro morreu, que era amigo dele? E ele vai visitar Lázaro já há 4 dias sepultado. E Marta e Maria, irmã de Lázaro, quando ele chega, e uma delas, tocada pelo sofrimento da dor, chora. Diz a palavra que Jesus ali também chora. Jesus também, em outra ocasião, quando viu uma mulher ir sepultar o seu único filho, uma viúva, ele conhecia o coração daquela mulher, o sofrimento, porque a única coisa que restava era aquele filho. O marido havia morrido e era o filho único. Com certeza não havia mais espaço para alegria naquele coração. E aquela mulher acompanhava aquele cotejo para sepultar os seus sonhos, seu filho. E diz a palavra que Jesus se compadece. E Jesus ressuscita aquele jovem, entrega a sua mãe. E com certeza a alegria deve ter sido imensurável. E esse Jesus que foi morto, que está vivo. Esse Jesus que é alguém que muitos comemoraram o seu nascimento agora em Natal. E que agora até já esqueceram, vão lembrar daqui a uns meses, quando vier a Semana Santa, quando vai dizer que ele vai ser morto. Vão simular um sepultamento, uma procissão com um homem dizendo que é Jesus, quando Jesus está vivo, quando ele está te ouvindo agora. Esse Jesus que continua agindo. Se nós formos olhar a palavra de Deus nessa trajetória da existência dele, no seu ministério, no seu trabalho, de levar a todos o desejo de Deus de salvar, nós vamos observar que esse Jesus é incomparável, que o amor dele não cessa. Certo dia, Jesus estava num templo, estava lá na sinagoga, e Jesus observa uma mulher que chega encurvada, uma mulher que não conseguia olhar para cima devido a uma doença. E Jesus se compadece daquela mulher e toca-lhe, expulsa aquela enfermidade que há 18 anos Satanás havia botado e liberta. E aquela mulher ergue-se, levanta a cabeça e começa a contemplar tudo e a glorificar a Deus. Há 18 anos que aquela mulher só olhava vislumbrando o chão
o lado baixo, porque Satanás havia tirado a alegria e a possibilidade dela olhar para outros horizontes. E ela não havia pedido, mas Jesus se compadeceu. E é esse Jesus que também quer, nesse final de ano, a partir de agora, também ser o instrumento para a realização dos teus sonhos, dos teus objetivos, para que tu alcances tudo aquilo que estás almejando. Ele quer tão somente, minha amiga e meu amigo, que você tenha essa decisão de ouvir a palavra dele, essa palavra que nós estamos a pregar, não o que eu estou falando, mas aquilo que nesse momento o Espírito Santo fala ao teu coração, que há uma saída para solucionar o teu problema, que ele está com os braços abertos para te acolher, que ele quer restaurar a tua vida, não apenas a vida física, mas há muitas áreas da tua vida que está te fazendo sofrer. Às vezes um casamento que está na iminência de ser destruído totalmente, onde só há contendas no lar, onde há falta de amor, falta de respeito entre os cônjuges, entre a mulher e o marido, onde a rebeldia dos filhos predomina, onde o sofrimento da mãe, nesse final de ano, muitas vão estar com o coração sangrando, porque poderiam contar com a presença do filho para comemorar esse festejo, e o filho está numa penitenciária, ou está hospitalizado, em decorrência de uma conduta errada, levada pela concupiscência da carne, dos olhos do pecado. Ah, quantas pessoas que daria tudo para ter um momento de paz, e a fonte da paz está junto dela e ela não enxerga. E eu aqui não culpo, não julgo, porque não a vê. Se o Senhor está trazendo aqui essa palavra hoje, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus está vendo o teu limite. Deus está vendo o que é que você está precisando. Deus está vendo até onde vai a tua visão, que não é capaz de ultrapassar o limite, onde possa enxergar mais adiante que existe o Filho do Deus Todo-Poderoso, um Cristo ressuscitado, um Cristo que te ama, um Cristo que pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado, um Cristo que quer resgatar você do domínio do diabo, de Satanás, que só faz escravizar, torturar e levar à morte. Jesus disse, o inimigo que é o diabo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, e eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Lá, nós vamos ver na carta, aqui eu anotei aqui uma passagem da palavra de Deus que nos mostra, lá em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 e 29. Porque às vezes as pessoas pensam que sonhos, que projetos de vida é só para quem é criança, é só para quem é jovem. Que as pessoas depois da terceira idade, e entram na terceira idade, depois de 60 anos, não tem mais direito de sonhar, não pode mais realizar. É só aguardar a morte. Muitos fazem isso. Acha que não tem mais vigor. Mas Deus, Ele nos mostra através da sua palavra, no capítulo 40 de Isaías, os versículos
28 e 29 diz: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte o cansado e multiplica a força dos que não têm nenhum vigor. Ele levanta aqueles que já estaciando. Ele fortalece. E é isso que o desejo do Senhor. Quando Jesus diz que veio para que tenhamos vida e vida em abundância, não é vida de riqueza material, mas são abundância na área da nossa vida, paz no coração, saúde, prosperidade também, fortalecimento para suplantar as dificuldades que surgirem, fortalecendo a fé e garantindo a você que um dia você terá a possibilidade ou não, terá a certeza de desfrutar com Jesus Cristo na glória do Senhor, quando um dia Ele te chamar. Lá em Lucas, nós lemos aquela passagem da mulher encurvada que Jesus curou, mas ele também, a palavra de Deus também nos exorta a que devemos ter coragem, que devemos ter vontade de tomarmos decisão, de não ficarmos acomodados apenas esperando que o Senhor venha. Mas Ele quer que nós hajamos. E lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, 9, diz o seguinte: Josué 8 e 9 diz: Não cesse de falar desse livro, ou seja, da palavra de Deus. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo aquilo quanto ele está escrito, seguindo o que o Senhor mandou, indo tudo quanto esteja escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí o versículo 9 diz: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo que será contigo onde quer que vá, por onde andares Ele estará contigo, para suprir as tuas necessidades, para te livrar de todo mal, para livrar do inimigo que procura te destruir. Às vezes o inimigo, ele está dentro da própria casa. Lá em Efésios, na carta que nós lemos, diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades deste mundo, do mundo espiritual. E o diabo muitas vezes usa pessoas dentro da própria família para jogar uma contra a outra, para destruir a amizade, o laço de afetividade. É por isso que tantos lares já não existe paz, não existe respeito, não existe comunhão, porque são tomadas pelo aconselhamento do inimigo, que usa pessoas para ele conseguir o seu intento. Mas, minha amiga e meu amigo,
Deus é tão misericordioso que mesmo nós andamos na contramão da sua palavra, ele se compadece e oferece a saída para toda essa nossa vida de tristeza, de dor. E é nessa tarde que o Senhor quer encerrar esse ano de 2019, aqui o nosso programa, o último desse ano. Programa que agora em janeiro nós vamos completar 15 anos, pela misericórdia dele. E ele deseja que você ingresse nesse novo ano com a nova vida, mas com a vida transformada pelo poder do sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado, que limpa você de toda iniquidade, que coloca no teu coração a paz que o mundo não te dá, que é capaz de remover todo resquício do mal que se alojou. Quantos corações nesse momento que me escuta está sangrando, ferido pelas setas do ódio, do rancor, da vingança, da amargura, da mentira, da lascívia, da promiscuidade, do adultério. Isso tudo torna-se uma bomba capaz de explodir. Isso tudo sufoca a alegria da tua existência. Só uma forma de te fazer feliz, de realizar os teus sonhos. Primeiro, limpando o teu coração. E a única coisa que limpa o teu coração, como limpou o meu, foi o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E quando nós assim reconhecemos a Jesus como único Senhor e Salvador, quando nós fazemos essa aliança com Ele, a palavra de Deus diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. E diz, como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele quer renovar a tua vida. Mas renovar a tua vida, minha amiga e meu amigo, que não tem essa aliança ainda, de forma plena, de forma que possa trazer paz ao teu coração. Porque aquele que faz essa aliança, diz a palavra de Deus, que o nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo. Nós começamos a ter um morador insuperável dentro de nós, que é o Espírito Santo, que vai guiar, orientar a nossa vida desse momento em diante. E o apóstolo Paulo, ele diz ainda que aquele que está em Cristo nova criatura é, porque na verdade o Espírito Santo está aguardando apenas uma decisão tua. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, ou a partir do versículo 8, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, ele dá a receita, ele aponta o caminho para essa aliança, para esse pacto de reconhecimento e tornar oficialmente, espiritualmente, uma nova criatura em Cristo Jesus. Veja aqui o que está escrito na carta aos Romanos, a partir do versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa
a respeito da salvação. Você disse, mas eu creio em Jesus. Olha, a palavra de Deus diz que o diabo crê em Deus, o diabo crê em Jesus, crê, mas não obedece. Ele diz confessar, declarar, mas é uma declaração que saia de dentro do teu coração com convicção, com certeza. Eu já dei um exemplo em outras ocasiões, aqui, fazendo uma analogia com o casamento, que é a legalização de uma união de um homem e uma mulher perante a autoridade judiciária ou eclesiástica. E quando chega um homem ou uma mulher diante do juiz, diz, doutor, eu vim aqui com essa mulher, nós queremos nos casar. Para o casamento se realizar, o juiz primeiro vai olhar se está tudo em ordem, a documentação, depois o juiz pergunta, é de livre e espontânea vontade que você aceita essa mulher como sua legítima esposa? Se ele disser, doutor, é o seguinte, faz 10 anos que eu vivo com essa mulher e a gente está aqui para se casar. O juiz diz, mas eu quero saber, você aceita essa mulher como legítima esposa, sua legítima esposa? Se ele ficar argumentando, mas não disser sim, se não confirmar, o casamento não se realiza. A mesma coisa com a mulher. Mas a partir do momento que ele diz sim, aquele casamento se concretiza. O que é que ocorre quando há a concretização do casamento? Aquele momento solene será inscrito no livro de registro de casamento. Aquele homem deixará de ter o estado civil de solteiro e passará agora a ser considerado legalmente como casado. Ele e a mulher, vice-versa. Mas para isso, há uma necessidade de declaração de confirmação. A palavra de Deus está ensinando isso também. Que é preciso que, primeiro, reconheça Jesus como único Senhor e Salvador. Que confesse. E quando assim nós confessamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós teremos nosso nome escrito no livro da vida. Nós, daquele momento em diante, nós deixamos de ser apenas uma criatura de Deus, porque quando o homem perdeu a sua condição de filho no jardim do Éden, pela desobediência do pecado de Adão, o homem passou a ser criatura de Deus. E é restabelecido essa filiação a partir do momento dessa aliança. Então, quando faz esse pacto, essa aliança, ele deixa de ser criatura de Deus e torna-se filho ou filha de Deus. E o seu nome está escrito no livro da vida. E essa declaração, essa solenidade, ela é, vamos dizer assim, selada pelo Espírito Santo, que a partir desse momento passa a habitar no coração daquele e daquela que tomou tal decisão. E aí é quem vai orientar, é quem vai dirigir a tua vida. E o que significa ser Senhor da minha vida? Ser Salvador. Salvador, todos sabem que é aquele que nos salvou, que salva, que liberta. Mas ser Senhor é acreditarmos só nele, só a ele adorar, só a ele prestar culto, só a ele venerar. Teremos que desprezar ou nos afastar de nossa mente, da nossa convicção, da nossa adoração, tudo aquilo que for fora dele. Essa história de venerar santo, adorar santo, ter imagem, isso tudo é idolatria e vai contra a palavra de Deus. Mas quando nós assumimos esse compromisso, devemos tudo o que quisermos pedir só a Ele. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho que não chegue a Deus se não for Jesus.
Lá na carta de Timóteo diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não existe essa história de Padre Cício, São José, São Joaquim, Santana ou tantos outros santos que possam interceder por nós junto a Deus. Não existe. A palavra de Deus não revela isso. Nem nessa Bíblia, nem na Bíblia Católica. Não existe. Isso é uma doutrina que foi criada, mas que infelizmente muitas pessoas, como eu também já fui, levado por esse engano. Mas a partir do momento que eu fui tocado, como você está agora também, revelado pelo Espírito Santo, dizendo a verdade, você agora não vai ter mais desculpa de dizer que não fez essa aliança porque não sabia. Porque Deus está falando a ti nesse momento. Então, minha amiga e meu amigo, para concluir a nossa mensagem, meu desejo é que você abra o seu coração, que você veja o que está na palavra de Deus. Você pode ler a palavra, a Bíblia, e você vai peça discernimento ao Senhor através do Espírito Santo, para que Ele possa te fortalecer e possa, assim, assegurar a realização dos teus sonhos, dos teus projetos, de forma plena, segura, e que te possa te proporcionar não apenas um ano, mas uma vida de paz, de felicidade, de harmonia e de tranquilidade com o Senhor. Isso não quer dizer que você vai estar isenta de problema, que você vai estar isenta de qualquer adversidade, não. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como ele, como homem, venceu o mundo, ele está dizendo que nós, na condição de homem, quando eu falo aqui, é o ser humano, homem, mulher e homem. Nós também somos fortalecidos para vencer todos esses obstáculos, todas essas barreiras. Isso porque Jesus te ama de uma forma incomparável. Mesmo sabendo que nós pecamos, Ele nos quer, Ele nos abraça, Ele nos acolhe. Jesus conta aquela parábola do filho pródigo. Eu acho um exemplo incomparável de amor na parábola. Quando o filho pede parte da herança que teria direito e o pai dá. Porque se o pai quisesse, nem daria, porque a herança só tem direito quando a pessoa morre. E o pai estava vivo. Mas ele deu. Ele atendeu à vontade do filho. E o filho sai. Enquanto estava com dinheiro, desfrutou com mulheres, com bebida, com tudo. Aproveitou a vida como muitos acham que aproveita. Mas depois veio uma grande fome. Acaba-se o dinheiro. E quando ele se viu sem nada, quando ele viu no sofrimento, tendo que recorrer a pessoas para trabalhar como serviçal, chegou a comer até bolotas, restos de porcos. E aí ele caiu em si e disse, olha, na casa de meu pai tinha tudo isso. E quando ele cai em si e reconhece o amor que o pai tinha, o suprimento das necessidades que o pai dava, a condição que ele tinha lá, como se fosse um príncipe na sua casa, ele disse, voltarei para meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Me aceita como um dos teus servos. E aquele filho sai, na esperança que o pai o receba pelo menos como um empregado, que com certeza teria melhor tratamento do que no momento em que ele estava vivendo ali agora. E quando aquele filho vai se aproximando, o pai poderia não recebê-lo, poderia fazer aquele sermão, mostrando, apontando os erros que ele fez, mas pelo contrário, o pai abriu os braços, abraçou, antes que ele falasse qualquer coisa, acolheu em seus braços, ele perdoou.
e mandou que matasse o melhor novilho para comemorar, que colocasse sandálias nos pés daquele filho que estava descalço e colocasse um anel que simbolizava a representação da família. Era um amor imensurável. E esse mesmo amor é o que Jesus tem por ti. Que quer te abraçar, quer te acolher e fazer você uma nova criatura. E o anel que ele vai colocar no teu dedo, simbolizando aquela família, é a presença do Espírito Santo para te dar uma orientação para uma vida digna de ser filho ou filha do Deus vivo através do sacrifício feito por Jesus. Que Deus te abençoe, minha amiga, meu amigo. Que Deus enche o teu coração de paz. Que o Espírito Santo abra tua mente e que essa palavra possa encontrar abrigo no teu coração e tu possas entender que os teus sonhos não são impossíveis, que a dor que estás passando, que todo esse sofrimento será removido com a doce presença de Jesus na tua vida. Eu quero aqui registrar aqui algumas pessoas que estiveram conectadas com outros que já passou. Mozart é o cunhado, é primo do meu genro Daniel. Erlande, um servo do Senhor, que quando pode está aqui me auxiliando. Também Fernando Francisco e tantas outras pessoas que já estiveram aqui aparecendo no vídeo da transmissão. E quero também agradecer a cada ouvinte, desejar que Deus conceda a todos um 2018 de paz, de prosperidade, de harmonia, de saúde e, sobretudo, que toque o coração de cada um que ainda não tem essa aliança, para que Deus possa estar nessa ceia de ano novo. Lá aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele bate a porta do teu coração nesse momento. Abre para tu entrar um ano novo, 2018, com a presença de Jesus no teu lar, na tua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.